Na Umbanda, Jesus Cristo é reconhecido como um grande mestre espiritual, um guia iluminado que manifesta a energia do amor, da caridade e da compaixão. Ele não é visto apenas como uma figura religiosa específica do cristianismo, mas como um espírito de alta evolução que exemplifica os princípios fundamentais da Umbanda. Muitos umbandistas o associam a Oxalá, a vibração divina que representa a paz, a fé e a harmonia. Oxalá é o orixá maior, ligado à criação e ao equilíbrio universal, refletindo os mesmos valores que Jesus ensinou em sua jornada terrena. Assim, na visão umbandista, Jesus não está separado dos demais caminhos espirituais, mas sim integrado à grande corrente de luz que guia a humanidade. Na prática umbandista, os ensinamentos de Jesus são vivenciados através da caridade, do amor ao próximo e da busca pelo crescimento espiritual. Ele não é apenas uma figura histórica ou religiosa, mas um espírito de altíssima luz que continua a atuar nos planos sutis, ajudando na evolução da humanidade. Essa visão ampla e inclusiva reflete a essência da Umbanda, uma religião que respeita e acolhe diferentes tradições, compreendendo que todas as expressões da fé levam ao mesmo Criador. Como Jesus é visto na Umbanda? Na Umbanda, Jesus Cristo é reverenciado não apenas como uma figura histórica ou religiosa, mas como um arquétipo do amor incondicional, da caridade e da luz espiritual. Ele representa o mais alto grau de evolução espiritual que um ser pode alcançar, e por isso é visto como um guia e um exemplo a ser seguido. Sua presença na Umbanda se manifesta de forma sincrética, sendo frequentemente associada a Oxalá, o grande orixá da paz, da fé e da criação. Jesus e Oxalá, a conexão espiritual. Dentro da tradição umbandista, Jesus é comumente identificado com Oxalá, a divindade que rege a pureza espiritual e a harmonia universal. Oxalá é o princípio criador, a força que dá origem à vida e que mantém o equilíbrio entre os mundos material e espiritual. Assim como Jesus pregou o amor, o perdão e a fé em Deus, Oxalá representa esses mesmos valores dentro da cosmologia da Umbanda. A ligação entre Jesus e Oxalá não significa que ambos sejam a mesma entidade no sentido literal, mas sim que compartilham a mesma vibração e propósito espiritual. Jesus, como espírito de luz, atua na Umbanda como uma consciência elevada que inspira e direciona os trabalhos espirituais, especialmente aqueles voltados para a caridade e a evolução das almas. Jesus nos trabalhos de Umbanda. Nos terreiros de Umbanda, a presença de Jesus é sentida em diversos momentos. Seu nome é frequentemente mencionado em rezas, pontos cantados e preces de abertura dos trabalhos. Muitos médiuns e dirigentes espirituais evocam sua proteção e seu amparo antes de iniciar os atendimentos espirituais, pedindo que a energia do Cristo ilumine os caminhos daqueles que buscam auxílio. Além disso, os ensinamentos de Jesus estão profundamente enraizados na prática da Umbanda. A caridade, que é um dos princípios centrais da religião, reflete diretamente os ensinamentos cristãos sobre amar o próximo e ajudar aqueles que mais necessitam. Na Umbanda, ajudar o outro sem esperar nada em troca é uma das maiores expressões do verdadeiro cristianismo. Jesus e a visão universalista da Umbanda. A Umbanda é uma religião universalista que reconhece a verdade presente em diferentes tradições espirituais. Assim, Jesus não é visto como uma figura exclusiva do cristianismo, mas como um mestre que transcende dogmas religiosos. Ele é um espírito iluminado que trabalha pela evolução da humanidade, independentemente da crença ou da cultura de cada pessoa. Esse olhar inclusivo faz com que a Umbanda respeite todas as formas de fé, entendendo que Deus se manifesta de maneiras diferentes para cada povo e cada época. Dentro dessa perspectiva, Jesus é um guia espiritual que auxilia na transformação do ser humano, inspirando-o a trilhar o caminho da luz, do perdão e da humildade.
a presença de Jesus nos rituais e trabalhos espirituais da Umbanda. Nos terreiros de Umbanda, a energia de Jesus Cristo está sempre presente, mesmo que muitas vezes de forma sutil. Ele é lembrado em preces e pontos cantados, especialmente nos momentos de abertura e encerramento dos trabalhos espirituais. Muitos médiuns e dirigentes espirituais pedem sua luz para harmonizar o ambiente e trazer proteção contra energias negativas. Além disso, em diversas correntes umbandistas, há entidades que trabalham diretamente sob a vibração de Oxalá e que são consideradas emissárias da energia crística. Essas entidades, como os pretos velhos e caboclos de Oxalá, manifestam ensinamentos de sabedoria, humildade e amor incondicional, transmitindo mensagens que refletem os valores que Jesus ensinou à humanidade. Nos rituais de cura e passes espirituais, a energia de Jesus também se faz presente. Muitos médiuns relatam sentir uma luz branca e radiante quando estão canalizando a energia curadora, associando essa vibração à presença do Cristo e de Oxalá. Afinal, tanto na Umbanda quanto em outras tradições espirituais, Jesus é visto como um grande curador, aquele que alivia o sofrimento e restaura o equilíbrio do corpo e da alma. Jesus e os planos espirituais na visão umbandista. A Umbanda ensina que a espiritualidade é composta por diversas faixas vibratórias, onde espíritos evoluem conforme suas ações e aprendizados. Dentro dessa estrutura, Jesus ocupa uma posição elevada, sendo um espírito de altíssima luz que atua na orientação e auxílio dos trabalhadores espirituais. Não é raro que guias e mentores espirituais se refiram a Jesus como um Senhor da Luz ou Mestre da Caridade, destacando seu papel como uma consciência que atua na regeneração da humanidade. Em algumas linhas umbandistas, acredita-se que Jesus também auxilia na organização dos planos espirituais superiores, colaborando com falanges de espíritos benevolentes para sustentar o equilíbrio entre os mundos material e espiritual. Isso reforça a ideia de que Jesus não pertence apenas ao cristianismo, mas sim à humanidade como um todo. Seu papel transcende religiões, pois sua missão é universal: despertar o amor e a compaixão nos corações humanos, Jesus e outras entidades na Umbanda. Outro aspecto interessante é a relação entre Jesus e as diversas entidades que atuam na Umbanda. Embora ele seja mais diretamente ligado a Oxalá, sua influência pode ser percebida em todas as linhas de trabalho espiritual. Nos pretos velhos, Jesus se manifesta na paciência, na humildade e na sabedoria transmitida por esses espíritos anciãos. Assim como Jesus ensinava por parábolas, os pretos velhos usam histórias e metáforas para guiar aqueles que os procuram em busca de orientação. Nos caboclos, sua presença é vista na força e na retidão desses guerreiros espirituais, que protegem e fortalecem aqueles que buscam sua ajuda. O próprio Jesus, em sua vida terrena, demonstrou coragem e determinação ao enfrentar desafios em nome da verdade e da justiça. Nos herês, a energia crística se reflete na pureza e na alegria dessas entidades que ensinam a importância da inocência e da fé verdadeira, sem amarras ou dogmas. Nos Exus e Pombagiras, Jesus se manifesta através da justiça e do equilíbrio, pois essas entidades trabalham para ajustar os caminhos daqueles que se desviam da retidão, sempre respeitando o livre-arbítrio. A diversidade de manifestações espirituais na Umbanda mostra que a luz de Jesus pode ser percebida em diferentes formas, todas voltadas para a elevação e transformação do ser humano. Jesus e a evolução da humanidade na Umbanda. Dentro da visão umbandista, a humanidade passa por um processo contínuo de evolução espiritual, e Jesus é um dos grandes guias desse caminho. Seu ensinamento fundamental, o amor incondicional, é o que impulsiona essa transformação. Muitos umbandistas acreditam que estamos vivendo um momento de transição espiritual,
onde as vibrações mais elevadas estão se tornando cada vez mais acessíveis à humanidade. A presença de Jesus nesse processo é essencial, pois ele representa o despertar da consciência e a busca por um mundo mais justo e harmonioso. Conclusão: na Umbanda, Jesus Cristo não é apenas uma figura religiosa, mas uma força espiritual viva e presente. Ele é um mestre da luz, cuja energia se manifesta em diversas formas dentro dos terreiros e dos trabalhos espirituais. Associado à vibração de Oxalá, ele representa a paz, a fé e o amor universal, guiando a humanidade em seu processo de evolução. Seus ensinamentos estão profundamente enraizados na prática umbandista, seja na caridade, na humildade ou na busca pela conexão com o divino. Ele não pertence a uma única religião, mas sim a todos aqueles que buscam a verdade e a elevação espiritual. Assim, a Umbanda nos ensina que seguir Jesus não significa apenas adorá-lo, mas viver seus ensinamentos no dia a dia, espalhando a luz do amor, da compaixão e da fraternidade por onde passamos.